Falar sobre o Plano Real 30 anos depois é falar sobre um Brasil que deu certo. Acho que é um dos eventos mais importantes, comemorativo a um fato dos mais relevantes da história recente do Brasil. O Plano Real lançado no dia 1º de julho de 1994. Está aí o Fernando Henrique Cardoso, que era o então ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso comandou uma equipe de economistas brilhantes e lançou esse plano. Essa é uma foto recente. Da semana dói passada. O coração, sabia? Fernando Henrique ainda vivo, com o Pércio Arida, o Pedro Malan e o Gustavo Franco, 3 dos economistas que faziam parte daquele Dream Team de economistas. Sim. Prando, por que é importante a gente lembrar do sucesso do Plano Real? Por que é importante a gente celebrar isso? Porque talvez tenha sido um dos períodos mais férteis da nossa democracia, em que você consegue pensar que intelectuais, professores, pesquisadores tiveram a possibilidade de dialogar e tiveram na figura do Fernando Henrique. Naquele momento ele tinha deixado o Ministério das Relações Exteriores e de forma muito assodada ele foi guindado à condição de ministro da Fazenda, que é um dos piores empregos. Já tem um livro sobre isso, né? Um dos piores empregos do Brasil. Mas o Fernando Henrique, ele não tinha ali a expertise econômica como tinham esses economistas, que inclusive eu os encontrei essa semana no lançamento do livro em alusão aos 30 anos do Plano Real. Mas o Fernando Henrique propiciou a eles um espaço de debate e de implementação daquelas ideias, porque o intelectual gosta muito de debater, de ter ideia, mas é importante também que se coloque em prática. Só que para colocar em prática não era apenas uma questão de um plano econômico, havia necessidade de uma capacidade política e o Fernando Henrique exerceu isto de 2 maneiras principais. A primeira, ele dialogou com o Congresso, porque não é apenas controlar a hiperinflação e estabilizar a economia. Você tem que mexer com uma cultura, com uma mentalidade da classe política e da sociedade que muita gente, inclusive o Estado, os governos estaduais, ganhavam com a inflação. Só que o pobre perdia no imposto inflacionário, perdia o poder de compra. Então, Aldri, o Fernando Henrique dialogou com o Congresso dizendo, não é só o plano, há uma necessidade de modernização do Brasil, da mentalidade e uma reforma do Estado. Do outro lado, o Fernando Henrique, ele conversou com a população, ele exerceu uma pedagogia democrática dizendo o seguinte, não vai ter confisco, não vai ter nenhum choque e tudo o que nós fizermos vocês saberão. Aldrin, Bárbara, pensa o seguinte, uma moeda existia e ela era corroída diariamente no seu poder de compra. E uma moeda virtual, que na verdade ainda era uma unidade real de valor, a URV, ia subindo e o outro ia desaparecendo, até que aquela moeda ficou em paridade com o dólar, 1 para 1, e essa moeda entra com papel moeda chamado real. E para falar e passar a bola, o Fernando Henrique estava na Bahia, não é? E ele já era candidato, ele estava em cima de um palanque, e nesse momento o Lula estava com uma intenção de voto muito maior, para lá de 30%. E o Fernando Henrique reparou que as pessoas acenavam com a nota de R$1 e gritavam, vale mais que o dólar, vale mais que o dólar. E depois formavam fila para que ele assinasse o papel moeda. E ele falou, ixi, mas assinar o papel moeda é crime. Aí ele falou, mas já tem a minha assinatura lá, então eu vou assinar de novo. E aí ele virou para o assessor e falou assim, olha, ganhei a eleição. Aí ele falou assim, como assim? O Lula tá muito à frente. O brasileiro nunca teve orgulho da sua moeda. As pessoas estão orgulhosas. Eu ganhei a eleição. Eu conquistei corações e mentes. Nós conquistamos corações e mentes. Por que eu tô dizendo isso? Porque é um político, mas era alguém que tinha a sua formação na sociologia, na USP, com Florestan Fernandes, que lia política e lia antropologia. Então, para mim, tem que rememorar, porque a grande política, Bárbara, a política com P maiúsculo, quando bem feita, com perspectiva, com liderança, ela consegue nos apontar isso que você falou, não tem ninguém discutindo emprego, educação, não, ali você tinha. Não foi perfeito? Não foi. Mas foi um lampejo. Faltou fazer o resto. Foi um lampejo de algo que nunca tinha acontecido. A inflação sai de 3 mil, 7 mil para uma inflação de 1 dígito, não é? Porque quem tinha dinheiro jogava no overnight, tinha rendimentos. Contratos eram feitos em dólares. Ninguém recebia qual era? Era uma em cruzeiro.
em cruzeiro, Era uma recebia-se em tragédia. dólar. As pessoas Então, iam para o supermercado comprar alguma coisa Na de manhã, fila Não tinha à cartão tarde de já mudava o crédito, preço. não tinha compra parcelada. Você não podia fazer comprar a sua casa. não Cê- tinha. Você não tinha financiamento para comprar a sua casa. Se a pensa. gente deixasse para pegar o Danone no final da compra, ele já tinha Já sido sabe, remarcado mas 2 vezes. Você começava a escrever um cheque, ele valia tanto. Você terminava de Já escrever vai- o cheque, era outro valor, É isso. porque tinha passado o tempo. E é As importante pessoas lembrar, né, não- que o brasileiro ele estava sem esperança, porque já havia tantos já planos tinha já tido tinham o plano rolado. cruzado, o plano Collor, o plano... Isso. Bolsonaro, o plano Bresser. É. E Confisco nenhum com tinha dado Zélia. certo. A importância do que aconteceu ali, a nossa geração, ela teve, ao menos a chance de ter esperança, porque quem passou Sim. por aquilo, eu lembro que quando chegou, quando teve o Plano Real, eu falei, puxa, finalmente o Brasil está tendo chegou a hora de o Brasil ser quem ele realmente é. O Brasil chegou finalmente, depois desses anos de ditadura, de que os governos estaduais tinham 27 bancos estaduais Isso. que imprimiam seu dinheiro, que faziam suas políticas, que foram todos fechados, porque tem que ter um banco central Isso. independente, que agora está se questionando até isso. O plano real não foi só o plano da moeda, de estabilizar o real. Ele foi um plano de modernização para o país, um plano de reestruturação para o país, que não acabou sendo realizado, porque eu lembro quando o Fernando Henrique falou que o plano de responsabilidade fiscal era uma conquista do Brasil, e a gente não soube entender isso, porque conquista do Brasil é você arrecadar, o Estado arrecadar tanto e só gastar aquele tanto. Porque se ele gasta mais, ele tem que imprimir dinheiro. Isso. E se ele imprime dinheiro, isso quer dizer que você está tendo inflação. E a gente acha que não, sabe, o túnel do Maluf custa tanto. Dane-se, o Maluf é o grande prefeito de São Paulo. Não, não é. Ele é um cara que está gerando um desperdício imenso que vai sobrar para o teu salário. Porque o salário do rico, ele vai pôr no overnight e vai ganhar com isso. Se o juros está alto, isso é bom para quem investe, não para você e não para mim. Sim. Entendeu? Então é uma coisa. As reformas fiscal e previdenciária estavam todas incluídas nesse plano. E é por isso que o Fernando Henrique ia precisar de outro mandato e precisou de outro mandato. E a gente teve um nível, essas pessoas que fizeram, o Pércio Arida, Sim. o Lara Rezende, o Baixa, o Gustavo Franco, O Malan. o Malan. Sabe, o nível dessas pessoas, o grau de competência delas, nós nunca mais tivemos, talvez nunca mais Eu tenhamos. acho que nunca tenhamos. Não tenhamos, porque do jeito que foi encaminhada a coisa, e o Lula, eu acho ele um líder popular maravilhoso, maior que existe no mundo, talvez, hoje em dia, e um cara realmente preocupado com o bem-estar do pobre no Brasil, e o que ele fez, o Bolsa Família, é uma coisa maravilhosa, e realmente ele manda as pessoas para a faculdade, ele está preocupado, e ele é um cara que tem uma cabeça muito além de toda essa esquerda mercadante, glaze, essa coisa banal e medíocre, que não é nem a esquerda mundial e não é nem, sabe, é uma coisa que não vai para frente, não irá para frente nunca, porque eles acham que dá para fazer programa social com um dinheiro que não existe. Então, isso jamais vai gerar produtividade no Brasil. O Plano Real era o jeito que nós tínhamos para encaminhar isso. Isso se nós tínhamos um político que era um verdadeiro gênio, que era o Fernando Henrique, que nem político era, mas conseguiu... foi um momento extraordinário no Brasil que nós perdemos. É só isso. Bárbara, fora da curva. É um ponto fora da curva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Então o Fernando Henrique deixou uma herança maldita para o governo do PT? Não, eu acho que o Lula tinha que pedir desculpas. Aí chegamos num Ele ponto. tinha que pedir desculpas, que ele nunca teve a humildade de fazer. Isso. E pedir desculpas para o Fernando Henrique.
E essa gentalha de Fiesp, porque é tudo uma gentalha que vive às custas do governo, de subsídio, esse bando de essas autarquias. É o liberal de subsídio, né? Ele é liberal no outro, Brasil. Mas para mim é para... Não tem conservador que se preze no Brasil, porque temos não existe. Reacionário. Temos reacionário, temos gente que não acredita em democracia. Não existe elite democrática no Brasil, porque eles todos vivem... Por que não ligaram que acabou a democracia? Mesmo em 64, ninguém deu a mínima se tinha democracia, se não tinha. Porque eles estão um pouco se lixando até hoje. É uma elite de quinta categoria, porque eles não entendem o valor, a importância até para o negócio deles e bem. Porque se tem uma gente educada, se tem uma gente... Não, mas claro que no Alagoas você não elegeria o Lira nem o Renan Calheiros jamais, se o povo fosse educado, escolarizado, se existisse produtividade. Há quanto tempo que o Brasil não cresce, sabe? Apesar do agronegócio ser fabuloso neste país. Quer dizer, o Brasil tem uma discrepância, né, de viver na época dos quilombola, né, de quilombola, e ao mesmo tempo tem uma indústria agro, tem um Embrapa da vida, essas coisas. Quer dizer, eu queria muito que o Lula voltasse a conversar. Ele ligava para a gente da oposição para saber o que estava acontecendo. O Lula não liga mais para ninguém, ele só fica lá com a Janja. Encastelado. Encastelado com a Janja. Eu queria ouvir mais o Lula.